Boa noite a todos. Nós iniciamos as gravações da semana e terminamos o capítulo 2. Na semana passada eu fui até o versículo 32, mas na verdade o estudo ia até o 34. Então nós vamos rever as perguntas 33 e 34 e aí dos parágrafos 35 a 40 nós fazemos então para essa semana. 33. تلات وتلاتين كيف شكلت خيبات الأمل امتحانا لشعب الله كيف como شكلت é o verbo shakal é forma, shakala, o verbo tem o sentido de formar, aqui de constituir, de criar. Então, kaifa shakkalat, como, e aí o sujeito, khaybat, decepções, khaybatul amal, decepções de esperança, amal, esperança, khaybat, decepções. Como essas decepções de esperança, essas frustrações permitiram criar, ou constituíram, imtihanan, um teste, imtihan, uma prova, para, li sha'abilahi, para o povo de Deus. De novo. Kaifa shakkalat khaybatul amali imtihanan li sha'abilahi. 34. Arba'a utletin. Ayu imtihanin rahibin alamma bi sha'abilahi ama 1918. Primeiro até aqui. Ayu imtihan. Qual prova, qual teste? Essa é uma boa palavra para guardar. Imtihan. Que teste? Rahib. Terrível, grandioso num sentido negativo, então monstruoso. Que prova terrível. Alamma bi. O verbo alamma bi é o verbo afligir, no sentido de acometer. Que teste terrível afligiu Sha'abilahi, o povo de Deus, A'ama, no ano de 1918, A'ama alf wa tis'amiye wa tmentash. ولما يعتبرهم العالم المسيحي أموات. Então vamos à segunda parte. Walima, e por quê? Ya'tabarahum, e por quê? Consideravam eles, então no sentido do povo de Deus, né? Então, e por que consideravam algumas pessoas eles? Quem considerava? Ala'alamu al-Masihiyyu, o mundo cristão. E por que o mundo cristão? Ala'alamu al-Masihi os consideravam, né, o povo de Deus, amwatan, mortos, né? Amwat aqui no plural. Então por que os consideravam mortos? Khamsi utletin, 35. Lima samaha Yasua bi an
tusibu, tusiba, shada'idu atba'ahu, wa kaifa sa'adahum, lima samaha Yasua, porque permitiu Jesus, porque Jesus permitiu, bi'an, permitiu alguma coisa, que aqui o verbo asaba é também o verbo ser acometido, ser afligido, bi'an tusiba shada'id, então, que fosse acometido por shada'id, que é dificuldades, é o plural de shidda, que é o plural que significa dificuldades, tormentos. Então, e por que Jesus permitiu que atba'ahu, que os seguidores dele, esse ru se refere a Jesus, que os seguidores dele fossem acometidos tusiba por turbulências, por dificuldades, shada'id, wa kaifa, e como, sa'adahum, e como, o verbo sa'ada é o verbo ajudar, e como os ajudou, e esse hum está se referindo aos seguidores dele, esse hum está se referindo aqui, wa kaifa sa'adahum. 36. Sitti utletin. Maza azhara anna sha'abalahi uqimu ruhiyan. Maza, o que mostrou, azhara, o que mostrou, anna, que, sha'abalahi, o povo de Deus, uqimu, no sentido de ser ressuscitado, foi ressuscitado, ruhiyan, espiritualmente, o que mostrou que o povo de Deus foi ressuscitado espiritualmente, ruhiyan. 37. Saba'a utletin. كيف أظهر البعض بعد عام 1919 أنهم بلا ولا. Então, كيف أظهر, como mostraram alguns, al-ba'du, como mostraram alguns. E aí, cuidado, porque a diferença é muito sutil. Al-ba'du ba'da. Como mostraram alguns? Depois, após o ano de 1919, Ami 1919, Annahum, que eles, Bilá, sem, Walá, lealdade, que eles estavam sem lealdade, que eles ficaram desleais, ficaram sem lealdade. 38. Alama tadullu al-intisaratu wa najahatu lati yuhaqqiquha atba'ul masih ala al-ard. A pergunta é grande, mas ela não é complexa. A alama, ao que? Tadullu, aqui no sentido de provar. Então, provar, argumentar, embasar. Então, o que comprovou, embasou as vitórias, intisar, vitória, intisarat, vitórias, wanajahat, e os sucessos, os êxitos. Então, o que?
as vitórias e os êxitos provaram, e aí vitórias e êxitos, lati que yuhaqiquha, que foram realizadas, que foram concretizadas. Esse Ra está se referindo tanto a intisarat como a najahat, né? Então, o que comprovaram as vitórias e os sucessos que Atba'ul Masih, que os seguidores de Jesus realizaram, concretizaram essas vitórias e esses êxitos sobre a terra, alal ard. Então, mais uma vez, alama tadullu al-intisaratul wa najahatu lati يحققها أتباع المسيح على الأرض. É o verbo حقق, que é o verbo concretizar, tornar verdade. 39 e 40. 39 وأربعين. 39 40. ألف A. ما بعد المميزات هذه المطبوعة. ما بعد. Quais são alguns مميزات, particularidades. Mumayyiz é especial, diferente no bom sentido. Então, que particularidades, que características diferentes, quais são algumas, né? Quais são algumas particularidades, né? Características Hazihil Matbua, desta publicação. Cuidado com o M aqui, que é um M. Matbua. Ba. Kaifa yufiduka darsu hazal kitab. Como o estudo, darsu hazal kitab, como o estudo desse livro, yufiduka, te beneficia você. Kaifa yufiduka darsu hazal kitab.